Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal Vida Contemplativa. E hoje, excepcionalmente, neste horário, nós estamos aqui agora presentes no horário das 13 horas e 56 minutos, quase chegando às 14 horas da tarde, 2 horas da tarde. Então, nós estamos gravando este vídeo no início da tarde para ir ao ar às 18 horas. Então hoje, em especial, aproveitando que tivemos aqui um colapso na energia aqui na redondeza, especialmente aqui em nossa zona, então foi toda a manhã que eles vieram aqui, trocaram os fios para que nós pudéssemos voltar a ter energia elétrica. Então, aproveitando este tempo para ficar pensando, meditando, elaborando, resolvemos gravar este vídeo no início da tarde para ir ao ar às 18 horas, continuando aqui os estudos do Tao e trazendo a mensagem de hoje, dia 7 de setembro de 2022, Dia da Independência. Vocês vão entender e eu convido a todos que fiquem até o final deste vídeo, porque nós vamos falar aqui sobre a independência. Qual o sentido de hoje, espiritualmente falando, trazendo aqui juntamente com os ensinamentos do Tao, e vocês vão ver que existem muitas sincronicidades no que nós iremos falar. Então nós vamos continuar aqui na próxima estrofe, que diz o seguinte: o que os homens detestam são os órfãos, os carentes e os indignos. Mas é assim que os reis e príncipes se denominam. Por isso as coisas, ao serem diminuídas, irão aumentar, aumentadas irão diminuir. O que será que ao serem diminuídas irão aumentar e aumentar irão diminuir? Vocês perceberam que aí está o equilíbrio? Diminuição e aumento do quê? Nós vamos ver isso agora aqui na explicação do livro e depois na mensagem que nós vamos deixar aqui neste dia especial de hoje. Nós poderíamos fazer este vídeo ao vivo, mas como não avisamos a audiência e tivemos esse desencontro, que todos aqueles poucos que estão nos acompanhando aqui, que sempre esperam os vídeos às 6 horas da manhã, hoje nós resolvemos não gravar, não deixar o vídeo gravado, mas sim entrar no mesmo dia. Porém não deu para a gente fazer na parte da manhã, então vamos fazer agora para entrar ao ar às 6 horas da tarde, às 18 horas. Então, órfãos, carentes e indignos são palavras usadas para simbolizar as pessoas que se sentem abandonadas e insatisfeitas, e as que não caminham na vida em consonância com as leis da naturalidade, ou seja, com o fluxo divino ou com as leis universais. O ser humano, em alguns momentos ou situações da sua vida, sente-se recorrentemente como órfão, ainda que seus pais não tenham morrido, como carente porque deseja o que não possui, e como indigno porque não consegue praticar os preceitos ensinados pelo caminho, ou pelo Tao, ou pela presença, ou pelo vácuo quântico. E todos estes sentimentos as pessoas detestam. No entanto, os imperadores da China antiga, apesar de poderosos, dirigiam-se para o povo, referindo-se a si mesmos como órfãos, carentes e indignos, usando estas palavras para demonstrarem uma humildade que poderia ser sincera ou não. Este costume tem origem num conceito antigo da cultura chinesa, pelo qual uma pessoa precisa antes possuir riqueza de espírito para merecer a riqueza material. E reis e príncipes que adotaram este hábito esperavam que seus súditos os contemplassem como pessoas virtuosas. O poema então faz um paralelo entre o comportamento do ser humano, que detesta ser considerado como órfão,
carente ou indigno, e o modo de agir de reis, príncipes que, apesar de todo o poder que detinham, autoproclamavam-se desta forma para mostrarem ao povo que possuíam a virtude da humildade. Humildade é um dos 3 tesouros do Tao, estudados no capítulo 67 desta obra, e representa o coração de uma pessoa que não deseja colocar-se sempre como a primeira entre os 10 mil seres. O ego é o receptor e o abrigo dos desejos e apegos do ser humano. E o seu esvaziamento é a diminuição das impurezas da mente que irão permitir o progresso no caminho. Assim, quando uma pessoa cultiva a virtude da humanidade e diminui seu ego, nesta os resultados do caminho irão aumentar. E para quem aumenta constantemente seu ego, nesta os resultados do caminho serão diminuídos. Entenderam? O que é ser diminuído, o que é ser aumentado? Se você aumenta o ego, você diminui os resultados do caminho ou os resultados que provém de Deus. Se você diminui o ego, você aumenta os resultados que provém de Deus, ou seja, silenciar, acalmar. Isso nos traz aqui, meus irmãos, uma autoanálise de nós mesmos, pois muitas vezes nos pegamos como órfãos, pedindo coisas, chorando, mimimi, sempre implorando por aquilo que a gente não tem. E lembrando a todos que aquilo que a gente não tem, mais daquilo que esse ensinamento hoje nos traz é um versículo. Se vocês trazerem aqui esta linha de raciocínio, tudo será entendido, que aquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, que é o que está escrito aqui no final. Porque se pelo ego você acha que você não tem, pelo ego mais você não terá, porque será tirado de você. Porque você irá buscar com as forças do ego, porque nós somos criados dentro de uma sociedade que vive controladamente pelo ego. Agora aqui tem uma situação muito importante do dia de hoje, do feriado de hoje. Cada um de nós aqui traz espiritualmente, um entendimento de que independência não é você ir para lá com uma bandeira, lutar, esbravejar, xingar, acusar o outro irmão, ficar contra o outro irmão. Não. Independência é nós sentarmos, orarmos silenciosamente por um país próspero espiritualmente, que o Brasil tem essa ordenação, este ouro que está aqui no nosso país, que é a pátria do Evangelho, ou seja, o trono de Cristo. Então, para que nós tenhamos acesso a isso, para que nós fizemos parte deste contexto histórico aqui no Brasil, nós precisamos soltar o ego. Mas para soltar o ego, meus irmãos, a gente precisa deixar de sermos não é próspero, desculpem, de sermos indignos, ou seja, de sermos órfãos. Lembram? Pai, consciência. Pai é o céu, a mãe é a terra. A junção das duas coisas, nós chegamos à unicidade do Tao. Então nós precisamos aqui deixar esta mensagem para vocês, dentro desses estudos, para nós todos, não só para a audiência, mas também para mim, que é muito importante entendermos que a mente é tagarela, a mente fala, a mente muitas vezes, na maioria das vezes, e sempre é assim, por isso que é muito difícil o trabalho do soltar. Por que é difícil soltar? Porque muitas vezes a pessoa tem um problema e ela está assistindo uma aula e ao mesmo tempo ela está no telefone. Agora, cadê o comprometimento dessa pessoa? Ela realmente está interessada naquilo que está sendo dito em aula, daquilo que está sendo dito naquele encontro? Ela realmente está acreditando naquilo que está sendo falado ali? Pois bem, então isso é um entendimento, é uma auto-observação que nós devemos fazer de nós mesmos,
Porque se nós vamos para uma aula para ficar mexendo no telefone, então isso é falta de comprometimento. Então a gente não pode estar ali. Então é melhor que a gente saia. Então é melhor que a gente vai correr atrás daquilo que a gente deseja, que é realmente que está no mundo externo, e deixar este lado interior, este invisível que a gente naturalmente a gente não acredita nisso. Então aqui eu deixo uma mensagem para aqueles que estão sendo chamados de coração. Não para estar aqui, para assistir, para discordar, não. Aqui a gente está na naturalidade, a gente está aqui, todos nós temos nossas dificuldades neste processo, por isso que estamos todos dentro deste caminho. Para que nós tenhamos, através da dificuldade, o discernimento, tá? Nós tenhamos o aprendizado no caminho que é o tal, mas para entender o tal, a gente precisa soltar os nossos desejos. Tá na cara isso. Que a gente precisa soltar. Não é que a gente não corra atrás dos nossos sonhos. Todos nós aqui temos sonhos. Agora, se a gente está frustrado porque a gente ainda não alcançou o que a gente deseja e a gente coloca isso fora e a gente ainda tem dentro de nós inveja do outro que conseguiu, nós temos inveja da fulano X, Y, Z, raiva do presidente tal, fulano de tal, ou atrolado na política, isso é fuga. Porque muitas vezes esse vazio existencial, ele vai colocar a fuga no futebol, na política, na religião. 3 coisas e, claro, e essas 3 coisas viram guerra de confusão. Então, meus irmãos, aqueles que estão aqui, de coração, os poucos que estão assistindo, faça essa reflexão dentro de vocês. Enquanto nós estivermos apegados a essas coisas, querendo resolver ou culpar o outro, nós estamos ainda em conflito com a gente mesmo. Então a gente precisa soltar essa questão de entrar em conflito com o outro. Recentemente, hoje pela manhã, eu abri a internet, que a gente sempre costuma olhar o que está se passando no mundo e a gente precisa ver como que está, o que está acontecendo no mundo. Uma outra questão também é que na Amazônia o bicho está pegando lá, queimadas, e os animais, os nossos irmãos naturais, estão morrendo queimados vivos. Tá? E o que nós podemos fazer? Nós podemos se unir. Nós podemos se unir e se unir de uma forma espiritualmente e se unir para que possamos juntos, uma massa crítica, tá? A deixar de resolver a nossa situação individual, porque daí a gente continua no ego. Quantos canais tem aqui na internet, quantos cursos, tudo, mas as pessoas ainda estão procurando resolver os seus problemas. Em vez de pensar no todo, meus irmãos, nós estamos sendo convocados para uma missão de Cristo para pensarmos no todo, não somente em nós, em nossa família. Isso ainda é a questão do ego. Nós somos criados, nós somos programados para isso. Primeiro, para mim ser feliz eu tenho que pagar minhas contas, comprar minha casa, dar uma vida melhor para minha família, daí eu posso ser feliz. Mas o problema continua dentro de mim. Porque daí eu vou comprar minha casa, vou ter minha vida, mas eu vou ter sempre aquele desgosto, porque eu vou ter aquilo vai ficar normal para mim e eu vou querer outra coisa. E assim segue a questão do ego. O ego nunca está satisfeito. Então nós precisamos limpar o nosso coração. E aqui diz que aquele que vive com o coração do ego, ele pode ter tudo. E isso Deus não está nem aí para as coisas materiais, meus irmãos. Tá? Então aqui não é uma pessoa que está pregando que vocês não podem ter dinheiro, ser prósperos, ser ricos. O dinheiro é bom, é maravilhoso o dinheiro. Mas a questão espiritual é tudo. Por quê? Porque o dinheiro ele fica aqui. E nós estamos numa passagem. Nós estamos numa passagem aqui. Lógico que Jesus deixou uma informação, ou uma ordem, ou um sermão para nós seguirmos este padrão. A cartilha do Sermão da Montanha, na qual ele fala o seguinte: guardai tesouros no céu, onde a traça e os ladrões não possam roubar e nem a traça comer. Nós devemos entender isso. Os tesouros a gente guarda onde? É na consciência. O céu é consciência, tudo é consciência. Mas
a gente precisa sair deste apego que a gente tem, deste desejo que é quase indestrutível, esse desejo, pelo que a gente está vendo hoje na espiritualidade, é indestrutível, porque todo mundo vai para o lado do si mesmo. Lógico que a gente precisa conhecer a nós mesmos para conhecer o outro e o universo, mas porém a gente também precisa fazer, lembra que o professor Hélio Couto fala? Que aquele que entendeu mecânica quântica precisa fazer. Se você não pode ajudar, por exemplo, financeiramente, oração. Oração para o mundo. Lembram que nós estamos dentro de uma única onda só? E essa única onda, ela trafega, ela sai de nós e ao mesmo tempo ela volta para nós. Então, se nós nos sentirmos gratos, orar pelos irmãos animais que estão sendo queimados vivos na Amazônia, a floresta que é viva, a Amazônia é viva, meus irmãos. A terra é viva, a terra é a nossa mãe que está nos amparando aqui, nos dando fruto para nos comermos, nos abrigando, é a nossa mãe terra. Precisamos orar por ela, ela precisa de nós. Ela precisa daqueles que estão no caminho do despertar, focar mais no todo. Porque esses bens que a gente quer, essas coisinhas, vão vir para nós. De qualquer forma, da maneira como o todo provém. É de cada um isso aí. Lembram da onisciência? Ele já sabe tudo o que nós precisamos. Ele sabe tudo o que nós devemos ter. Mas, para que isso se torne a realidade dos fatos, nós precisamos sentir ele, nós precisamos chegar, nós não estamos apartados dele, nós estamos dentro dele. Então nós precisamos trazer isso para a consciência, ou seja, limpar o nosso coração. Essa é a mensagem que eu disse para vocês ficarem até o final deste vídeo, não ficar olhando só 3 minutos, a gente vai ler ali, tu vai ler o livro e tal, do ensinamento do tal e deu, leitura eu leio em casa. Isso é a desculpa do ego. Isso é a desculpa do ego. Quando a pessoa diz assim, leitura eu leio em casa, é o ego. Porque esse eu que está falando é o ego. Ele não aceita a mensagem da verdade. Então por isso que Jesus, com sua maestria, ele deixou para nós o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade libertará o mundo, libertará o Brasil, mas a gente precisa se conectar com a verdade. Ficar no mimimi, resolver primeiro nossas questões pessoais para pensar no todo, isso não tem jeito nenhum. E aí nós vamos ficar presos aonde? No ego. E isso será diminuído. Tá aqui a mensagem do tal de hoje para vocês. Então, aumenta o ego, desejo do ego, desejos particulares, diminui o estado de presença. Diminuindo o estado de presença, tudo bem, tranquilo, isso é de cada um, tá tudo certo. Você vai ficar ainda na roda de samsara. E é isso, será que é isso que você quer? Ficar indo e vindo, vem numa condição ainda pior que essa, numa outra oportunidade, se assim foi dado. Vai vir numa outra questão ainda pior, para rever tudo isso que você está revendo hoje, para reviver tudo isso que nós estamos vivendo hoje, principalmente aqui no canal. Será? Ou é mais doloroso agora dar tudo de nós para o todo e seguirmos este caminho espiritual de avanço sem se importar com as nossas frustrações? Ou seja, limpar o fluxo emocional das coisas, retirar todos os apegos. Certo, meus irmãos? Então, para você que está aí com vontade de desistir, aí dizendo que, desculpem. Vou colocar. Para você que está aí reclamando, dizendo que não está dando certo, que você não consegue soltar, que você não consegue isso e aquele outro, faça as coisas que você precisa fazer. E o que nós precisamos fazer é silenciar, meus irmãos. Silenciar. Se nós não soltarmos o que a mente está nos propondo naquele momento, o que ela está coordenando a nossa vida, se nós não soltarmos isso, nós vamos ficar presos eternamente nesse looping mental.
Que foi isso que foi passado nos ensinamentos da mecânica quântica do professor Hélio Couto. Então nós precisamos soltar. Vai doer? Dói. Dói para todo mundo. Você pensar que aquilo que você aprendeu, nada está certo. Nada que mentiram para você a vida toda. Então nós precisamos ter coragem, meus irmãos. Que para estudar a verdade é preciso ter coragem, não ficar no misticismo. É uma outra coisa também que a gente precisa ter discernimento. Porque misticismo e magia, pensamento mágico, de você olhar um vídeo ou fazer um curso e você pensar que aquele curso vai resolver todas as suas vidas se você continua tendo em seu coração ódio, raiva, inveja, rancor. Não limpar o seu coração, ou seja, não silenciar a mente que está cheia de paradigma e de sistema de crenças. Então é isso, a ressonância harmônica é isso. Ressonância harmônica, ela potencializa. Muitas vezes aquele sentimento que você tem latente em você vai potencializar, você vai sentir mais raiva. E você precisa entender e ter o discernimento que esta raiva, dentro desta raiva que você está sentindo, vem um grande ensinamento para que você sinta amor. Dentro da escassez que você está passando em sua vida, falta de dinheiro, falta de cliente, vem o ensinamento da multiplicação. Lembram lá que Jesus disse? Levantou o pão e falou, Pai, seja feita a sua vontade. Muitas vezes a gente tem a nossa vontade, nós queremos a vontade, de novo, né? Vontade do ego. Então, meus irmãos, é isso. Independência ou morte. Eu fico com a morte do ego para ser independente totalmente deste mundo. Porque o meu reino, como o mestre falou, não é deste mundo. E na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, qual a morada que você quer estar? Na morada do Pai, na consciência, no fluxo universal do rio da vida, ou na morada do ego, que vai sair daqui, vai habitar a sombra, vai voltar para cá para resolver e vai ficar nesse looping mental, na roda de Sansara, indo e voltando para resolver as sombras que nos atormenta, que são os nossos presentes também, porque a sombra não é nada negativo, desculpem, a sombra é positiva, a sombra é os nossos ensinamentos, a sombra é nosso aprendizado aqui. Então nós precisamos ter discernimento. Não deu ainda? Vamos praticar. Não deu ainda? Vamos estudar. Vamos ajudar de alguma forma, ajudar o nosso país. De alguma forma ajudar os nossos irmãos que estão atrolados na questão do poder. Porque o poder até hoje não deu resultado nenhum. A gente sabe disso, que o poder não é resultado. O resultado é o 6º degrau. Não é a sobrevivência da espécie, não é a relacionamentos. A gente tem que transcender tudo isso aí. Tá, mas se eu não resolver isso ainda, como é que eu vou chegar no 6º degrau? Pois bem, aí é uma questão. Nós precisamos pular, dar o salto. E dar o salto, muitas vezes, é trabalhar essa dor da falta, essa dor de mimimi, da reclamação, essa dor do apavoramento, do medo. Nós precisamos trabalhar isso em nós. É difícil? É difícil. Não só para mim, para você, para todos. Porque é um apagar da memória que foi nos implantada. Então agora, também a outra questão é o chip. Não queria falar nisso aqui agora hoje, mas já vou alertar vocês que dali a pouco vai vir coisas piores e aí eles vão chegar na solução. Lembram que já está tudo programado? Então a gente tem que prestar atenção nos acontecimentos que estão aí fora. Meus irmãos, é isso por hoje, tá? O vídeo já foi extenso, já estamos aí há mais de 24 minutos falando, mas a coisa é simples, mas que precisa ser repetida. O professor em muitas palestras falou, é preciso repetir, 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 para ver se entra na mente, para ver se entra na consciência, para ver se a gente, por experiência própria, por dor própria, a gente solta o mundo lá fora. E vamos nos interiorizar, buscar este amor próprio, buscar este amor para o mundo e buscar ajudar. A Patrícia está fazendo um movimento na internet também, muito obrigado, irmã, está fazendo um movimento na internet, também trazendo mensagens do que ela aprendeu, do avanço que ela teve com a ressonância. Agora tem a lei do tempo, então tem materiais para ajudar, tem estudos na internet para ajudar, tem este canal, Vida Contemplativa,
Que a vida contemplativa não é ficar lá só meditando, não, é agir também. Nós precisamos agir de alguma forma, contribuir de alguma forma para que o mundo, ou seja, para que mais irmãos, porque o mundo por si só ele é harmônico, ele é perfeito, aqui é o paraíso. Mas para que aqui se torne o paraíso, é preciso uma massa crítica que pense igual a todos nós, aqueles que estão levantando a bandeira da verdade, que são renegados por muitas pessoas. Tá? Então, ficamos por aqui. Uma breve meditação para todos. Vamos nos conscientizar, sentir este ar entrando, sentir a paz de Deus florescendo entre nós, esta limpeza, porque é o contato com esta presença que está mais perto do que o ar que eu respiro, mais próximo do que minhas mãos e meus pés. Se nós olharmos para qualquer objeto, ele estar parado, ele estar numa forma harmônica. Quem vai movimentar este objeto? É uma ação espiritual, é uma ação dali de um ser que tem consciência, da consciência. Como que o elétron ele se manifesta como partícula ou onda? Através da observação consciente de uma pessoa. Como que o elétron sabe que a pessoa está olhando? Porque o elétron tem consciência. Só existe uma única consciência no universo, uma única consciência criadora, uma única consciência que sustenta e que nos mantém. Então precisamos limpar esta informação que está suja, trazer a informação límpida, fazer este esforço, percorrer este caminho, não somente conhecer, mas percorrer. Então, para percorrer é preciso coragem, e para ter coragem é preciso tentar. Não deu hoje, não deu amanhã, não deu o ano que vem, não deu no próximo ano, continuamos, firme na caminhada. Muito obrigado, que a paz seja convosco.